Atenção, turma 2º B, 2024, primeiro semestre. Estamos agora fazendo a devolutiva da 2ª VA. Todos sabem que esse momento é extremamente importante. É o momento em que nós analisaremos todas as questões que foram objeto de indagação na prova e que será feito um debate em sala. Por extremo cuidado, eu estou gravando, pois alguns acadêmicos eventualmente não vieram ou não chegaram até o presente momento. Então, a devolutiva ficará disponível para que todos possam acompanhar esse momento, se não estiverem, os que não estão em sala, para que possam acompanhar em casa. Então, todos com a VA em mãos, por gentileza, todos com a VA em mãos, e vamos começar o nosso debate acerca da devolutiva da 2ª VA. Posso começar, gente? Vamos lá. Primeira questão. O agente inicia a execução de um crime, mas não chega a consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Neste cenário, tendo em vista as determinações do Código Penal, o caso configura-se como tentativa de um crime. Questão 1, letra A. O que é tentativa? Está no artigo 14. Tentativa é início de execução e não consumação de um crime. Presta atenção, você que está em casa. Início de execução e não consumação de um crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. A expressão alheias que está no Código Penal significa externas, fora da sua vontade. Tentativa não se confunde com desistência voluntária e também não se confunde com arrependimento eficaz. E o artigo 14, no parágrafo, também fala da pena da tentativa. Pune-se a tentativa com a mesma pena do crime consumado, com a redução de pena de 1/3 até 2/3, a critério do juiz e conforme a gravidade de cada tentativa. A doutrina faz a diferenciação das formas de tentativa. Existem algumas classificações doutrinárias, presta atenção você que está em casa. Existe a tentativa chamada de branca, que é aquela que não há derramamento de sangue. Existe a tentativa vermelha, é aquela em que há derramamento de sangue. Existe a tentativa perfeita, onde o indivíduo pratica todos os atos e acredita que o fim se consumou, mas ele não se consuma. E existe a tentativa imperfeita, quando o indivíduo é interrompido por força estranha durante a prática do crime. Não importa a modalidade, não importa como seja, tudo é tentativa, certo? E o critério da redução será fixado pelo prudente critério do magistrado, de acordo com cada caso concreto, é óbvio, analisando-se todas as provas que constam no processo. Certo? Até aqui tudo bem? Questão boa. Questão 2 da nossa devolutiva, por gentileza, acompanhem. Então, questão 1, letra A. Questão 2. Segundo o que dispõe o Código Penal brasileiro, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, questão 2, letra E, não exclui a imputabilidade penal. É o artigo 28 do Código Penal, nós falamos em sala e eu também falei esse artigo 28 no vídeo que eu gravei de revisão. Além disso, também não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Detalhe, vamos nos relembrar e reviver. Tecnicamente, qual a nomenclatura designada ou atribuída para os crimes praticados mediante emoção e paixão? Crimes passionais. Vocês já viram essa expressão, mas muitas vezes você se lembra, mas não associa com o conceito. Então, os crimes passionais, atenção quem está em casa, são aqueles praticados mediante intensa emoção e paixão e não excluem de forma alguma a imputabilidade penal. Então, questão 2, letra E. Tudo bem? Questão 3. Com relação à idade, são penalmente inimputáveis. Nos termos do Código Penal, questão 3, letra B. Aqui com relação à idade, tá? Não está perguntando outros critérios. O enunciado é só com relação à idade. Então, com relação à idade, somente os menores de 18 anos. E a Constituição ainda complementa, ficando sujeitos às regras contidas em legislação especial. Um menor de 18 anos, caso venha a praticar um fato equiparado como crime, ele não será punido nos termos da jurisdição penal, mas entrará em ação a Justiça da Infância e da Juventude com todas as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você é servidora lá na Vara da Infância, né?
que em Anápolis, por sinal, funciona muito bem, obrigado, está muito bem servida. Entenderam? Então vamos lá. Questão 4. Questão 4. Tranquilo, gente? Pode seguir? Questão 4. No artigo 18 da Lei 7.209 de 84, que é o Código Penal, né? Disse o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e crime, espaço, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Qual a alternativa completa respectivamente as lacunas? 4, gente, muito fácil a questão 4. Letra A. Letra A, para quem está em casa, na questão 4. Doloso e culposo. No dolo, o agente quer o resultado. É uma consciência e uma vontade voltadas para um fim específico. Ele busca o resultado. Na culpa, ele não quer o resultado, mas ele dá causa por acidente ou erro no uso dos meios de execução, pouco importa. Os crimes culposos têm parte da doutrina que chamam eles de crimes acidentários, crimes praticados mediante negligência, tipos de delito negligente. Eu prefiro falar crime culposo, que se caracteriza por imprudência ou imperícia ou negligência, certo? Então, não se esqueçam da diferença clássica e que está no Código Penal, extremamente necessária. Sem esse conhecimento aqui, você não conhece o direito penal. Tentativa, sem conhecimento do que é tentativa, crime consumado, tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, você não conhece o Código Penal. Então, isso aqui é importante. Doloso quer o resultado, culposo deu causa ao resultado. Seja por imperícia, seja por imprudência e seja por negligência. E aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Questão 5. Considera-se causa excludente da antijuridicidade, segundo a doutrina. Gente, na questão 5 só tem uma que está certa, que é a letra C. Bom dia. Que é a letra C, legítima defesa. Junto com a legítima defesa, você tem estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. De todos, a mais conhecida, a mais abrangente, a que mais alcança situações na prática é a legítima defesa. Os outros têm elementos muito parecidos, só com objetos diferentes. Então, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Lembrem-se, atenção, objeto da nossa devolutiva. A antijuridicidade é o segundo elemento do conceito formal analítico de crime. E o terceiro elemento, vai dar tempo da gente estudar para a terceira VA. Tranquilo, temos tempo sossegado, certo? Então, essa questão aqui, letra C, questão 5, letra C, na nossa devolutiva da segunda VA. Beleza? Até aqui tudo bem? Questão 6. Juraci da Rocha. Vocês conhecem o Juraci da Rocha? Juraci da Rocha, menor de 18 anos, infrator, pratica crime descrito no 155 do Código Penal. É apreendido, você não pode falar que ele foi preso. Preso é maior que é preso em flagrante. Ele foi apreendido em situação de flagrante pela polícia de Anápolis. Juraci da Rocha, por ser menor, terá contra si, gente, essa questão 6 está óbvia, medida socioeducativa. Tá? A medida socioeducativa, 6 letra B, né? 6 letra B. A medida socioeducativa é aplicável para os menores que praticam ato infracional. A medida de segurança é praticada para os maiores que praticam crimes, porém fica constatada a insanidade mental. Não confundam medida de segurança com medida socioeducativa. Até aqui tudo bem? E dá uma confusãozinha, né, gente? Se você não ficar atento, você troca as palavras. Então, medida de segurança para doente mental, medida socioeducativa para menor de 18, certo? Até aqui tudo bem? Tem alguma exceção que o menor de 18 pode responder perante a justiça comum? Nenhuma, porque isso é uma regra constitucional, tá? É uma regra de natureza constitucional. Questão 7. São penalmente inimputáveis. Letra C. Os menores de 18 anos de idade, ficando este sujeito às normas estabelecidas na legislação especial, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Uma questão puxou a outra aí, embora sejam diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. As questões se repetem.
Com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta. Questão 8, gente, eu falei em sala e falei no vídeo também, naquele vídeo de revisão que eu gravei. Questão 8 é a letra D. A contravenção penal poderá ser apenada com prisão simples. Gente, essa prisão simples da contravenção penal, a lei fala que ela é cumprida sem rigor penitenciário. Ou seja, a lei de contravenções penais, que é uma lei pequenininha que hoje está muito em desuso, quando ela foi criada, era para atender alguns interesses da época do regime militar, onde ela foi muito aplicada. Tá? Era uma lei para garantir mais autoridade para atuação policial em casos pequenos dentro das cidades. Você tinha uma contravenção de mendicância, até foi revogada. Você tinha uma contravenção de vadiagem. Você tem até hoje contravenção de jogo do bicho. Tem contravenção de porte de arma branca. Tem contravenção de perturbação da paz pública, que é o indivíduo que pega o som do carro e deixa ligado alto até altas horas da noite. Tudo é contravenção penal. A lei de contravenções penais, a gente vai ter um tempinho para estudar ela no Penal 3, ela é chamada de Lei dos Crimes Anões. São delitos pequenininhos. Só que ela diz o seguinte: todas as contravenções penais são punidas com prisão simples e não existe tentativa de contravenção. Só existe a contravenção consumada. Só que hoje, gente, a prisão simples da contravenção virou procedimento de juizado. Entendeu? Porque a lei dos juizados fala que todas as contravenções vão para o juizado. Então virou procedimento de juizado. Só que para fins de prova de OAB e de concurso, você fala assim, em contravenção você não tem reclusão, igual no Código Penal. Em contravenção você tem apenas e tão somente prisão simples, sem rigor penitenciário. Sabe o que era isso? O indivíduo ficava no xadrez da delegacia alguns dias, depois ia embora. Era isso. Funcionava desse jeito. Entenderam? Na época do regime militar se prendeu muita gente com contravenção por vadiagem por fazer comércio sexual nas ruas, por exemplo. Esse pessoal que faz esse comércio fica nas ruas se oferecendo. Era tudo contravenção de vadiagem. Tudo. A polícia prendia tudo, no dia cedo soltava. Com base na contravenção de vadiagem. Hoje foi revogado. Entendeu? Hoje foi revogado. É uma coisa bem de época de ditadura, sabe? Questão 9. Professor Bonome, vocês conhecem o professor Bonome? Os meus personagens da prova? Olha que beleza. Professor Bonome foi preso em flagrante ao subtrair um pacote de macarrão, cujo valor era R$9, de um hipermercado do bairro onde morava. Gente, não é nem supermercado, é hipermercado. O que significa um pacote de macarrão para um hipermercado Carrefour? Nada. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do professor Bonome, mas o magistrado rejeitou a peça acusatória, reconhecendo o princípio da insignificância. O referido princípio exclui letra D, a tipicidade material, falei também em sala. Embora aparentemente seja crime, aquele fato materialmente não lesou, não causou dano ao bem jurídico patrimônio. O que significa R$9 por Carrefour? Nada. Então, princípio da insignificância. Esses dias teve uma mulher em São Paulo que furtou um pacote de macarrão e um shampoo de um supermercado. Eu achei estranho que ela foi condenada pelo juiz de primeiro grau, manteve a condenação no tribunal, a Defensoria Pública recorreu para o STJ, o STJ reconheceu o princípio da insignificância. Eu pensei, precisava disso, gente, tanto serviço à toa, era só o juiz de primeiro grau reconhecer de cara. Entendeu? Não tem tipicidade material. Questão 10. É 10 agora? Quando duas ou mais pessoas concorrem para o crime, incide nas penas a este cominadas. O concurso de pessoas pode ser nas seguintes modalidades. A questão 10, gente, é letra E, coautoria e participação. Os coautores dividem a prática criminosa. O partícipe adere de forma adesiva na prática criminosa, que é instigação, induzimento ou auxílio. Lembram que eu falei isso? Então, tudo falado em sala. Pode seguir? Questão 11, vamos lá. O Código Penal prevê causas de exclusão da ilicitude, também conhecidas como exclusão da antijuridicidade. São causas de exclusão da ilicitude previstas no Código Penal. Se você souber as 4 de cabeça, gente, você responde aqui.
A questão 11 é letra E, estado de necessidade e exercício regular do direito. O resto está errado. Por quê? Porque você tem que lembrar das outras duas para acertar essa questão, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Detalhe, olhe para mim, você que está em casa assistindo esse vídeo e você que está aqui na sala neste momento em que o vídeo é gravado. Na nossa prova, considerando-se o caráter didático, considerando-se que você está aprendendo, nada impede que você use o vadimétrico. É até aconselhável que você use o vadimétrico, como eu sempre permito. Mas não se engane, essa questão aqui que foi tirada de uma prova de OAB, ela é sem consulta. Então, o vadimétrico, ele tem que estar na sua cabeça. E ele só estará na sua cabeça se você estiver lendo. Então, por favor, não tenham preguiça de ler o texto da lei 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, até que aquilo faça parte da sua rotina de leituras, repetidamente, certo, gente? E você, assim fazendo, vai chegar, com certeza, aonde você busca, onde você quer, dentro de todo esse cenário profissional que nós temos no mercado. Basta que você estude, certo? O caminho aqui está mais do que certo. É só você pegar com firmeza que você vai chegar, certo? Sigam meus conselhos. Questão 12 agora, né? Questão 12. Em relação ao crime consumado, de acordo com o artigo 14 do Código Penal Brasileiro, é correto afirmar que ele ocorre, questão 12, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Isso aqui é cópia, Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Questão 13. Questão 13. Posso? Considera-se o crime na forma tentada quando, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que é alheias? Externas à vontade do agente. Isso aqui já foi falado, né? Que não se confunde com a desistência voluntária e nem tampouco se confunde com arrependimento eficaz. Bom dia, pode, fica à vontade, claro, e nem se confunde com arrependimento eficaz. Vamos lá. 14, né? 14 agora? A excludente da ilicitude afasta o aspecto ilícito do ato. É circunstância que não torna o ato antijurídico, ou seja, ele será típico, mas não será antijurídico, não será contrário ao direito. Não há, pois, crime quando evidenciado uma causa que exclui a ilicitude do ato. Indique a alternativa que não há excludente da ilicitude. Gente, essa 14 está muito óbvia. Letra B, erro contra a pessoa. Que erro contra a pessoa está lá na culpabilidade, a gente ainda vai estudar. Todas aqui são excludentes. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito. Você sabe as quatro de cabeça, você acerta qualquer questão que envolva excludente, certo? Questão 15. Disse o crime tentado quando, letra A, ele não se consuma a circunstâncias alheias à vontade do agente após iniciada a execução. Este é o conceito literal de crime tentado, que se opõe ao conceito de crime consumado. Questão 16. O mesmo assunto com pergunta diferente. O crime é tentado quando, letra B, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por que eu fiz questão de colocar duas questões aqui na prova muito parecidas, embora com redação diferente? Para provar para vocês que isso também acontece na OAB. Isso aqui é questão de OAB. As questões se repetem. Se você acerta uma, você acerta todas. Ah, Adriano, mas eu quero fazer concurso. As questões se repetem. Se você acerta uma, você acerta todas. Entenderam? É assim que funciona. Ninguém inventa a roda. Ah, ninguém vai criar uma questão inédita que nunca foi cobrada. Não tem jeito. Já se cobrou tudo. Você tem que estudar o que já se cobrou. Certo? Questão 17. Sobre a imputabilidade penal e seus efeitos, é correto afirmar que, 17, letra B, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis
ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial, que é o ECA, isso aqui também já foi falado. Por fim, e não menos importante, questão 18. Nos exatos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, disse que o crime é tentado quando, iniciada a execução, 18 letra E, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Fizemos a devolutiva das questões de múltipla escolha. Alguma que eu não tenha falado em sala de aula? Não. A prova foi bem coerente com o que eu falei em sala de aula. Foi bem dentro, foi bem responsável. Questão dissertativa, hermenêutica jurídica. Pessoal, eu fiz um vídeo sobre hermenêutica jurídica, postei no Instagram e mandei o link no grupo. Acho que vocês viram. Eu fiz um resumo sobre técnicas de hermenêutica e mandei no grupo. E eu expliquei aqui o que é a interpretação da lei penal aqui e fiz o organograma para vocês. Não tem como ter errado essa questão. Só não ganhou a pontuação nela, gente, quem não fez, quem estava correndo. Mas acho que aqui na sala todo mundo fez. Teve sala que eu perguntei outra questão envolvendo hermenêutica, não era a mesma. Aí a pessoa falou assim, não, já saí bem de múltipla escolha, eu não quero fazer essa de hermenêutica. Mas fica com a nota lá embaixo, né? Porque a questão cada uma vale 0,8. Tenta, pelo menos. Questão dissertativa. Questão dissertativa sobre o texto hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é a capacidade de interpretar, sendo que considera intérprete todo sujeito que faz a mediação entre o texto da lei e sua aplicação. Nesse sentido, é possível no direito penal a previsão de normas penais explicativas em quais casos e qual a finalidade da norma. Sim, é possível. Existem casos no direito penal em que há normas penais explicativas. Elas não trazem crimes nem penas, mas o enunciado das normas penais explicativas apenas esclarece o conteúdo de outras normas. E os exemplos? O artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público, e o artigo 150, parágrafo 4º do artigo do Código Penal, que traz o conceito de casa para fins de se entender o que é casa na caracterização do crime de violação de domicílio. Certo? Vai nesse sentido, eu até falei aqui na sala. Era só lembrar o que foi falado. E a última questão dissertativa sobre o conteúdo de sala de aula. Explique, é uma questão boa, eu gosto tanto dessa questão quando ela cai. Ou seja, quando ela cai não, quando eu pergunto, né? Porque eu acho uma questão abrangente, dá para fazer uma dissertação de 4 páginas aqui, no mínimo. Explique todos os elementos que constituem a legítima defesa. É possível legítima defesa de terceiro? Em quais casos? Dê exemplo, diferenciando inclusive a legítima defesa real da putativa. Gente, que questão abrangente, né? Legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal. Considera-se em legítima defesa quem repele agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. A legítima defesa pode ser tanto para si quanto para terceiro. E a legítima putativa é aquela que, embora o agente acredite estar em legítima defesa, não há uma situação de fato justificante. Ou seja, a expressão putativa vem de imaginária. O agente supõe estar em legítima defesa, quando na verdade não existe a situação justificante. Por esse caminho, eu acredito que a maioria aqui acertou. Certo, gente? Nisso, nós fizemos aqui uma belíssima devolutiva da segunda VA. Todos eu acredito que estão com as VAs em mãos. Os que ainda não chegaram vão pegar. Eu gravei o vídeo, esse vídeo estará no YouTube agora, daqui a pouco. É só o prazo de fazer o upload. E agora vamos continuar na nossa aula. Certo, gente? Somente dizendo o seguinte: continuem firmes, vocês estão no caminho certo. Certo? Vamos lá.